Então vamos lá? Você que está aqui ao vivo comigo, ainda dá tempo. Manda essa live para 5 pastores, para 5 líderes, esposas de pastor, missionárias, bispas, apóstolas, não importa qual é a função ou a posição. Deixa Deus te usar e envia essa live para essa pessoa. E você que está nos assistindo depois, também pode compartilhar essa live, ok? Então, o primeiro erro que eu tenho visto, e já cometi esse erro, e também tenho visto muitas pastoras, muitas líderes cometerem, é o erro de não cuidar de si mesmo, certo? Não cuidar de si mesmo. Esse erro, o que ele fala com o nosso crescimento? Tudo. Eu costumo sempre dizer lá para as minhas alunas da formação Líderes Ativadas e para as pessoas com quem eu caminho no discipulado e na mentoria, que o nosso ministério, ele flui da nossa própria vida. Ele flui de quem nós somos. Eu tenho aprendido isso, né, com mentores e discipuladores, tenho aprendido isso com meu mentor, com a minha mentora, né, meus pastores, né, Renê e Marita, Terra Nova. Tenho aprendido isso com outros homens e mulheres de Deus, né, com os quais eu estudo sobre mentoria e discipulado. Tenho aprendido isso. Muitas vezes nós queremos que o nosso ministério cresça quando nós não estamos crescendo. Nós queremos cuidar das pessoas quando nós não estamos cuidando de nós, né? Nós queremos ver o crescimento do outro, mas nós não estamos buscando o nosso próprio crescimento. Faz sentido isso para você? Você já viu alguém assim? E o apóstolo Paulo, ele foi um grande mentor e um grande discipulador. E lá em 1 Timóteo, olha só, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, o apóstolo diz assim para o jovem pastor Timóteo, que pastoreava, não sei se você sabe, mas Timóteo tinha, nessa época, que pastoreava a igreja de Éfeso, por volta dos seus 30 anos. Era um jovem pastor, um jovem líder, né? E isso não desautorizava Timóteo de ser um líder. Pelo contrário, o apóstolo Paulo faz dele um discípulo treinado, né? Um discípulo fiel. Ele diz, meu filho na fé, meu discípulo fiel, meu verdadeiro filho na fé. Então, ele como um bom mentor, um bom discipulador, ele dá conselhos para Timóteo. E em 1 Timóteo 4,16 ele diz assim, cuide bem da sua própria vida. Ou em outra tradução diz, cuide bem de si mesmo. Ou em outra tradução, tem cuidado de ti mesmo. E nessa aqui que eu estou lendo, diz assim, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, observa aqui que o primeiro foco de Paulo está direcionado a Timóteo cuidar dele mesmo. Cuidar dele mesmo. E Paulo continua falando também na segunda carta a Timóteo. Eu gosto muito das cartas pastorais, porque elas são exatamente tudo aquilo que nós precisamos. Precisamos de conselhos pastorais, precisamos de discipulado. Pastora precisa de discipulado. Pastor precisa de discipulado. Pastor precisa de líder. Pastor precisa de mentor. Então, Paulo está dizendo, agora no capítulo, em 2 Timóteo 3, é isso? 3, estou aqui com a Bíblia, né? Versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E muitos outros conselhos o apóstolo Paulo vai dar para Timóteo. Ele também diz, ninguém despreza a tua mocidade, torna-te, pois, padrão, né, modelo dos fiéis, na palavra, na fé, no procedimento. Então, observe que o primeiro cuidado que uma pastora, que nós precisamos ter é com a nossa própria vida. E esse cuidado com a nossa própria vida, aqui eu já vou para alguns comentários aqui, ó, do livro O Líder que Brilha. Eu gosto muito nesse primeiro capítulo, tá? Que ele fala da relação com Deus. E aí ele vai trabalhar vários aspectos da relação com Deus. Então, eu cuidar de mim mesmo, em primeiro lugar, eu cuidar da minha relação com Deus. Tudo vai fluir da minha relação com Deus, certo? Eu vou ter palavra para dar se eu tiver em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, na oração,
na comunhão da palavra, ouvindo Deus, sabendo o que Ele quer de mim, certo, gente? Então a nossa relação com Deus, ela é a base de tudo. E muitas vezes nós estamos descuidando da nossa relação com Deus, até por conta do próprio ministério. Alguém já sofreu isso? Alguém já sofreu isso? Quantas vezes nós descuidamos mesmo? Estamos tão preocupados com o ministério, estamos tão focados nas atividades, que nós esquecemos a nossa relação com Deus. Era o que Paulo estava falando para Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Sabe, eu mesma já me peguei em várias situações, onde a gente está tão preocupado em cuidar da obra, cuidar do outro, cuidar da ovelha, né? Atender aquela chamada urgente da pessoa, e aí nós vamos deixando de cuidar de nós, em todos os aspectos, no espírito, na alma e no corpo. Porque sim, o nosso ministério flui da nossa vida física, da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual. E não muitas vezes há uma grande perda, né? Tanto no nosso crescimento pessoal, quanto no nosso crescimento ministerial, quando a gente não cuida de nós, né? Essa relação com Deus, a intimidade com Deus, é um erro que nós podemos cometer quando nós negligenciamos isso. Você conhece um pastor que tinha a agenda mais cheia do que Jesus? Eu não conheço. Não conheço nenhum pastor com agenda mais cheia do que Jesus. Todos os dias que Jesus acordava, já tinha ali uma demanda. Já tinha alguém pedindo oração, já tinha algum demônio para expulsar, né? Já tinha multidão para alimentar, já tinha morto para ressuscitar. Mas o que o Senhor Jesus nos mostra? Que ele não cometeu o erro de não cuidar de si mesmo. Você está entendendo? Então, ele não negligenciava a vida dele com o Pai. E Jesus era 100% homem, 100% Deus. Os teólogos aí sabem disso, as teólogas aí sabem disso. Mas ele, sempre que necessário, ele tinha o hábito, na verdade, sempre que necessário não, ele tinha o hábito de ter a sua comunhão com o Pai, para tudo, para tudo. Ele se isolava da multidão para orar, ele passava a noite orando, certo? Ele se separava até mesmo dos próprios discípulos para buscar a Deus. O Jardim das Oliveiras, né? Um lugar em que Jesus tinha o costume, lá no Monte das Oliveiras, um lugar que Jesus tinha o costume de estar indo orar. Por que isso? Porque ele precisava cuidar dele mesmo. Ele precisava ouvir do Pai tudo que ele deveria falar para os seus discípulos. Então, quando nós descuidamos da nossa comunhão com Deus, do nosso momento, né, com Deus de intimidade, da nossa escuta com Deus, da nossa oração, da leitura da palavra, quando nós descuidamos disso, querido, é um grande erro. E aí nós achamos que vamos fazer o ministério crescer sozinhos. Achamos que vamos fazer o ministério crescer só com a força do nosso braço. Achamos que vamos fazer o ministério crescer só com o nosso intelecto, né? Só com os nossos dons. Só que não é assim. Então, a prioridade na nossa vida pastoral e ministerial é a nossa relação com Deus. Como anda a sua relação com Deus? Se está boa, vamos então usar aquela expressão. Não tem nada bom que não possa o quê? Que não possa, gente, melhorar. Então, se hoje está bom, mantenha esse nível ou avance mais. A palavra do Senhor diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ok? Você pode fazer aí seu comentário, você pode colocar perguntas e daqui a pouquinho a gente pode interagir também, tá? Então, a nossa relação com Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Tá beleza aí? Vai me dando sinal, né? Que às vezes na internet vai caindo e a gente nem percebe. Certo? E a gente também tem que, nesse cuidado de si mesmo, perceber quais são os impedimentos que estão atrapalhando a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus. E quando nós vamos identificando o que é isso, nós vamos tendo cuidado e vamos tirando isso de diante de nós. Tirando de diante de nós. Torna a repetir. O nosso ministério flui de quem nós somos. O nosso ministério flui da nossa vida, certo? E a nossa vida flui exatamente, deixa eu ajeitar aqui o microfone, a nossa vida flui exatamente de onde? Da nossa vida com Deus.
Ele diz, eu sou a videira verdadeira, o que é que Jesus fala em João 15? Vós os ramos. Todo ramo que estiver ligado em mim, esse o Pai o limpa para que dê muito fruto, certo? Então, cuidado de si mesmo. E aí, gente, dentro aqui desse capítulo, o autor vai falando muito mais coisas interessantes, certo? Precisamos cuidar da nossa paixão por Deus, do nosso amor por Deus. Do nosso amor por Deus. Como anda o nosso amor por Deus? Cuidar desse amor com o Senhor. Algumas vezes eu me percebi, em alguns momentos, não era que eu amasse mais a obra do que Deus, mas as minhas ações, algumas vezes, estavam parecendo, ou até mesmo comunicando, que eu amava mais a obra do que Deus. Que eu amava mais as atividades da igreja do que Deus. Que eu amava até algumas pessoas mais do que Deus, porque a prioridade era fazer as coisas na igreja, para Deus, para as pessoas, para a agenda. E aí para Deus, Senhor, agora não dá tempo de orar. Ai, Senhor, agora não dá tempo, Senhor, de louvar. Ai, Senhor, eu estou cansado, não vou ler a palavra agora. Não é assim, queridos? Então, acender o nosso amor para Deus. Avaliar se verdadeiramente o nosso ministério está fundamentado no amor a Deus em primeiro lugar. E depois ao nosso próximo, a obra do Senhor, certo? Nós não podemos perder esse foco. E aí você pode fazer aí uma autoavaliação. Se você está substituindo a sua comunhão com Deus por atividades para Deus. Preste atenção nessa pergunta. Você está substituindo a sua comunhão com Deus por atividades para Deus? E aí nós vamos perdendo o fogo do primeiro amor. E aí eu vou agora para esse segundo livrinho, que é o meu, né? Deixa eu melhorar aqui rapidinho, vocês estão me ouvindo bem? Aqui nesse livro eu trabalho exatamente Apocalipse 2. Deus falou comigo, eu escrevi esse livro aqui, deixa-me ver qual foi o ano. Olha só, 2017. 2017 ele foi lançado, né? A conferência eu acho que aconteceu em 2016, eu lancei esse livro em 2017. E Deus falava muito comigo sobre o verdadeiro amor, né? Voltarmos ao primeiro amor. E ali Deus falava comigo em Apocalipse 2, que nós somos atraídas, tudo começa na nossa vida, pelo amor de Deus que nos atrai a Ele. Certo? Você não começou primeiro o seu ministério, não, você começou primeiro, né, andando com Deus, conhecendo a Deus, o amor de Deus te atraiu, né, a palavra do Senhor diz que Ele nos atraiu com cordas, né, humanas, com laços de amor Ele nos atraiu. Aí depois que nós crescemos nesse amor e nessa intimidade com Deus, Ele nos faz o chamado para servi-lo. Mas o primeiro chamado é para amá-lo de todo o coração. Só que em Apocalipse 2 diz assim, olha só, eu quero ler aqui com você, deixa eu voltar aqui para a Bíblia, já eu volto para o livro, tá? Faço questão aqui de abrir a palavra e ler para você entender que tudo está na palavra, né? Apocalipse 2 diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, olha só, e a sua perseverança. Talvez Deus está falando com você hoje aqui, pastora, né? Que você tem tido um trabalho árduo, você tem perseverado, você tem suportado muitas coisas. Sei que você não pode tolerar homens maus, sei que você põe à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então, olha só, quantas coisas boas tinha nessa igreja. Tinha ou não tinha na igreja de Éfeso? Tinha. Mas olha o versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. E esse primeiro amor não era pela obra. Esse primeiro amor era por Deus. E às vezes, quando nós negligenciamos esse primeiro amor por Deus, consequentemente vamos perdendo também o amor pela obra. Vai ficando pesado, né? Nós vamos pensando mais em desistir do que continuar, porque nós não voltamos ao primeiro amor, ao foco do amor a Deus em primeiro lugar. Entender que a obra nós fazemos sim, mas porque nós amamos ao Deus da obra. Nós não amamos mais a obra do que ao Deus da obra. Quem está entendendo aí, vai dizendo amém. Quem já passou por isso? Em algum momento
você achar, né, que por fazer tanto a obra, você estava ali alinhada no seu primeiro amor com Deus. E Deus está falando para a igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui nesse livro eu vou trabalhando exatamente os erros que nos levam a abandonar o primeiro amor. Certo? Eu trabalho muito como o amor de Deus chega a nós, mas também eu trabalho como nós vamos perdendo esse primeiro amor. Geralmente é excesso de atividades, muitas atividades. É trabalho demais, é tarefa demais de casa, é atividade demais na igreja, e nós vamos perdendo. É um erro, perder o primeiro amor. Gente, se você perde o primeiro amor, como que vai haver crescimento e frutificação? Sem amor por Deus e sem amor pelas vidas, né? Então, perdemos muito tempo, porque gastamos muito tempo com entretenimento, gastamos muito tempo, até mesmo a própria rede social, se não for bem administrada, né? Assistindo coisas que não vão nos edificar, que não é o caso aqui do Clube das Líderes, né? O Clube das Líderes traz para você, pastora, líder, conteúdo de edificação. Mas quantas vezes nós deixamos de estar crescendo com Deus, cometemos o erro de deixar de cuidar de nós mesmos, de crescer com Deus, abandonamos o primeiro amor porque estamos priorizando, certo? Priorizando, dedicando muito do nosso tempo e da nossa energia, da nossa força, do nosso vigor, do nosso conhecimento, com coisas que não são edificantes para nós, que Deus não está se agradando. Entende? Esse é um erro. Não cuidar de si mesmo. Aqui tudo eu estou falando ainda dentro do erro de não cuidar de si mesmo. E por não cuidar de si, da sua vida espiritual, da sua vida física, certo? Tem pastoras que não aguentam, nunca vão poder ter um crescimento maior da sua igreja, porque ainda não aprenderam a cuidar também do seu corpo. Vivem enfermos, doentes, não têm uma qualidade de vida física, né? Não cuida do templo do Espírito Santo. Olha só, se Deus precisa do seu corpo, precisa de você, que é templo dele, para fazer a obra dele, como você não vai cuidar de você mesmo? É o que Paulo diz para Timóteo. Olha, Timóteo, lembra que Paulo diz para Timóteo? Por causa das suas frequentes dores no estômago, toma um pouco de vinho, né? Ali não é uma apologia ao álcool, mas era o benefício que a quantidade certa, na dose certa, principalmente daquele vinho, né? Que não tinha esse teor alcoólico como as bebidas de hoje, iria trazer benefício para Timóteo. Então ali Paulo está falando de todas as esferas, ok? Então, um dos primeiros erros que nós podemos estar cometendo. Eu poderia falar logo de vários erros, mas Deus me disse, não, o primeiro erro é não cuidar de si mesmo. Porque a partir de você é que vai fluir sua liderança. Então, uma vida profissional desequilibrada, excesso de entretenimento, relacionamentos errados, né? Porque quando nós cuidamos de nós mesmos, também é falado aqui nesse livro, O Líder que Brilha, tá? O Líder que Brilha. Quando nós cuidamos de nós mesmos, nós também cuidamos, gente, dos nossos relacionamentos, tá? Cuidamos dos nossos relacionamentos. Não vou aprofundar tudo aqui. Cuidamos dos nossos relacionamentos, até o nosso relacionamento com a gente mesmo. Quantas vezes nós, pastoras, estamos... Eu já estive, gente, não sei você, né? Mas eu já estive, né? Com a nossa saúde emocional abalada, né? Estressados de tantas demandas, de tantas coisas que chegam para nós, certo? Então, nós precisamos cuidar de tudo isso, cuidar do nosso chamado ministerial. Entender que o nosso chamado, ele é de alta responsabilidade. Deus entregou para você um ministério. E esse ministério precisa ser cuidado, certo? Por isso, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, tu observando essas coisas, tu salvarás não somente a ti mesmo, mas tu salvarás a muitos. Então, cuidar de nós mesmos para não nos perdermos salvando os outros. Você já pensou que isso pode acontecer? Se não fosse possível, Paulo não estaria dando esse conselho. Paulo está dizendo, tem cuidado de ti, observa essas coisas, porque fazendo isso tu salvarás tanto a ti quanto a outros. Eu já conheci muitas pessoas que tentando salvar os outros se perderam. Por quê? Porque não cuidaram de si.
Tá claro para vocês, gente? Então preste atenção. Existem muitas coisas aqui que a gente poderia falar desse primeiro ponto. Ainda dentro do cuidado, que é um erro que os líderes cometem, pastoras cometem, que é não cuidar de si, não cuidar da relação com Deus, não cuidar de si mesmo e não cuidar da família. Certo? Muitas vezes esse erro tem sido um fator que tem atrapalhado o ministério. Precisamos sim cuidar da nossa casa. Não é que a sua família, a família da pastora, é uma família perfeita. Não existe família perfeita. Não é que os nossos filhos são os perfeitos. Não existem filhos perfeitos. Inclusive, precisamos cuidar, né, de não deixar com que os nossos filhos absorvam esse peso. O peso de terem que ser perfeitos porque são filhos de pastores. Cuidado. Isso vai ser muito pesado para você. E aí, dentro disso, nós lembramos do que Paulo também fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo 3, né? Como deve ser a família, como nós devemos cuidar, né? Que as mulheres devem estar em sujeição, que os maridos devem ser esposos de uma só mulher, o bispo, o pastor, e por aí vai. Então, gente, é o cuidado com a família. Cuidar em quê? Que a nossa família não pode ser negligenciada, deixada por último, deixada de lado por causa do ministério. Sabe, tem pessoas que usam aquela frase, eu mesma já falei, e até acredito nela em parte, né? Que muita gente diz assim, eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida dos meus. Ok. Deus cuida de todos nós e cuida das nossas coisas mesmo. Mas isso não quer dizer que Deus tira a nossa responsabilidade do cuidado conosco mesmo e com a nossa casa. O que isso tem a ver com crescimento? Tudo a ver com crescimento. Porque se você não tiver cuidado em tudo isso que eu estou falando até aqui, essas coisas vão ser impedimentos para você crescer e para o ministério crescer. Porque lembra do que eu falei no início? O ministério flui de quem somos. Se eu estou toda enrolada, toda amarrada, toda presa, né? Toda travada na minha relação com Deus, no cuidado de mim mesmo, nos meus relacionamentos, no relacionamento com a minha família, como que esse ministério vai crescer? Como que esse ministério vai crescer? Ou ele pode até estar crescendo, mas, como disse o apóstolo Paulo, se eu não tiver cuidado de mim mesmo, como ele disse para Timóteo, pode ser que tentando salvar os outros, eu perca a mim mesmo. Queridas, isso é algo muito forte. Eu sei que talvez você diga, não, mas eu quero que você fale logo o que é que impede a pastora, a igreja de crescer. Eu estou falando. O nosso ministério flui da nossa vida, flui de quem nós somos, flui do nosso caráter. E aí, né, como eu falei, muitas vezes, quando nós vamos como mentores e pastores, hoje eu sou, né, junto com meu esposo, nós pastoreamos pastores, cuidamos de pastores, mentoreamos pastores e pastoras, eu especificamente com o público feminino. Quantas vezes eu já tive que dizer, olha, para que o seu ministério cresça, você tem que arrumar isso bem aqui. Como um dia eu tive que arrumar. Como eu precisei ter alguém que me dissesse, como Paulo falou para Timóteo, é por aqui, ok? Então, cuidado de si mesmo.